Olá, está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Eu sou a Alana Maldaner, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Neste episódio, vamos conversar sobre o Setembro Amarelo e quem está comigo é a coordenadora do Centro Integrado de Especialidades em Saúde, o CIES, Paula Tonello. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Então, você já esteve e participou aqui do podcast em 2 outros episódios, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas pode refrescar um pouco a nossa memória e contar um pouco sobre a sua trajetória? Exato, eu tenho formação acadêmica aqui pela Fevale, minha formação é como farmacêutica, mas trabalho aí na gestão de serviços de saúde há 15 anos, né? Uma longa trajetória, sempre envolvida com ações de saúde de ambulatórios, como é o nosso ambulatório clínico aqui, na parte da gestão. Então, trabalhar com educação em saúde é muito importante, assim, dentro da minha carreira profissional também. E o que é o Setembro Amarelo e qual a importância dessa campanha para a nossa sociedade? O Setembro Amarelo ele está dentro do rol das campanhas de saúde do próprio Ministério de Saúde e também internacionais que buscam trazer essa questão para a população, chamar a atenção de algumas prevenções de saúde, como a gente comentou, né? O Novembro Azul, Outubro Rosa, temos diversos outros. O amarelo está ligado, então, ao suicídio, à prevenção ao suicídio, ou como a gente tem uma tendência agora mais atual de falar da prevenção da saúde mental. Né? A gente tem mudado um pouco a linguagem, não só o suicídio, mas tem casos de outras, né? Tentativa de suicídio, outras situações. Então, o quanto é importante nós cuidarmos da nossa saúde mental também, né? Mas vem para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado. E quais são os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa à tentativa e a cometer o suicídio? Hoje, atualmente, a gente tem índices que estão crescendo cada vez mais, né? No Brasil, a gente teve um acréscimo muito grande de 49% nos últimos anos de taxas e se sabe ainda também que muitos dos casos são subnotificados, que são aqueles casos que não são registrados, né? E eles estão, muitas vezes, relacionados a um modo de vida, né? Uma cultura que a gente veio mudando do nosso dia a dia e estão atrelados a questões emocionais, né? Situações de não se sentir parte de algum lugar, de uma família, não se sentir parte no ambiente de trabalho, de criar expectativas talvez muito altas, né? Hoje os nossos índices maiores estão nos adolescentes, entre a faixa de 15 a 29 anos. Então, também são adolescentes que estão buscando o seu mercado de trabalho, estão buscando a sua colocação, estão se firmando como pessoa, né, como adultos, e aí vem muitas dúvidas, vem muitas dificuldades, e às vezes falta um suporte, né? Falta um suporte familiar ou de amigos, de alguém que tenha já atento a isso. Mas a prevenção ao suicídio fala de uma questão multidisciplinar. Né? Ela não é uma saúde, como talvez lá o Outubro Rosa, a gente fala de um diagnóstico, né? A saúde mental, ela envolve vários âmbitos da vida daquele paciente, né? A família, o trabalho, as relações. Então, é um quebra-cabeça, né? A saúde mental, ela é complexa. Mas o Setembro Amarelo veio criado lá em 2014 para justamente se falar sobre isso, se falar, bom, como a gente mantém essa nossa saúde, né? Como a gente se cuida, como talvez esses enfrentamentos são normais, é da rotina, é do ser humano, nem sempre vai estar tudo bem, e é normal que não esteja tudo bem, né? O tudo bem às vezes é suspeito, né? A gente daí pode pensar que, opa, tem algo estranho, né? Nem sempre está tudo bem, nem sempre a gente vai dar conta de tudo, e conseguir ter apoios, buscar apoios para isso. Como a pandemia, um momento que todo mundo ficou em casa, né, afetou a saúde mental da população e a incidência de casos naquela época teve muito mais casos, né? Como ficou agora da pandemia até hoje em dia? Isso. A gente fala que esse acréscimo que está tendo atualmente já de casos, né, notificados tem reflexos ainda da pandemia. Né? Porque foi uma população que precisou mudar o seu modo operante, né? Que é isso que eu falo, essa rotina, esse convívio mudou, né? Não se podia mais, às vezes, estar próximo de quem era teu porto seguro, de quem era tua rede de contato. E agora volta, agora a gente, né? Passado esse tempo, esse 1 ano e meio, 2 anos, a gente está voltando a ter esse ritmo normal, né? O nosso dito normal. Mas a gente também já não sabe mais se comportar, porque a gente passou 2 anos enclausurados, né? E cada um do seu jeitinho, assim. Mas isso tem, sim, tem alguns reflexos. E já se falava na área da saúde, lá na época da pandemia, que nós sentiríamos esses reflexos da saúde mental depois, né? A mais um prazo mais longo.
Mas foi justamente isso, foi nos privar de algumas questões de atividades físicas, de sair ao ar livre, né? Isso para o ser humano é muito importante. Privar de fazer encontros com a família, com os amigos, né? Então, tudo isso nos deixou muito no nosso mundinho e talvez, então, aquelas dores que já existiram se intensificaram ainda mais, né? E se tinha uma dificuldade de acesso até para questão de saúde, né? Médicos e tudo mais se possibilitou. Então, foi sim, tá relacionado a isso, né? E tá, mesmo nos adolescentes e nas crianças também, se fala muito isso também, né? Quanto a pandemia afetou. E agora são crianças que voltam para as escolas, voltam a se relacionar, mas ainda não sabem se relacionar, porque elas passaram 2 anos sozinhas, né? Sim. Que seria a fase do desenvolvimento. E como funciona esse tratamento com crianças especificamente, que é mais sensível, né, do que o próprio adolescente e adulto? Exato. E tem casos também, né? A gente acha que é menor. Muito comum, É verdade. comum também, até essa fase ali dos 8, 9 anos, quando eles começam a se identificar melhor e ter esses desafios, né? Mas sempre se busca de uma iniciativa conjunta da psicoterapia, né? Com terapeutas, com psicólogos e com psiquiatras, né? A prevenção ao suicídio, ela é um caso complexo de ser trabalhado e precisa dessa rede de apoio, né? Multiprofissional, precisa ter uma família ou ter um grupo que acolha essa criança, entenda, a escola precisa estar envolvida, né? Porque ela passa muito tempo lá. Então, se monta, nesses casos, uma rede de apoio. Né? A pessoa que está fragilizada dentro da sua saúde mental, ela precisa dessa estrutura. Quando ela chega nessa idealização, nesse momento, ela já não encontra mais saída sozinha, né? Então, ela precisa, assim, de um apoio, né? Que vai ser, às vezes, a família já também não consegue mais lidar com aquela situação, bom, mas então vai ter que ser alguém, vai ter que ser referência para aquela criança ou para aquele adulto, porque o adulto também já não dá conta mais sozinho. E o que ainda precisa ser feito no quesito prevenção, pela parte do governo, investimentos e pela própria sociedade? Isso. Hoje nós temos uma parceria público-privada, né? Não é nem privada, porque nós temos um grupo, o CVV, o Grupo de Valorização à Vida, né? O comitê, que ele é de voluntários, né? Do Brasil, ele se criou há muitos anos atrás, e ele conseguiu, junto com o governo federal, se inserir e montar uma rede de apoio, conseguiu ter um número de ligação, que é o 188, né? Que daí vai ser atendido, vai ser ouvido, a escuta. Então, o governo consegue dar esse suporte, mas a gente verifica que dentro da estrutura hoje do sistema de saúde, nós temos poucos psiquiatras na rede. Né? É uma especialidade que ainda faz falta na rede pública, né? Então, acho que tem esse incremento que é necessário. Nós temos os grupos de apoio dos CAPs, né? Todo município tem o seu CAPs, para daí ter terapeutas lá, psicólogos, grupos de acolhimento conjunto. Então, a gente vê que sim, tem políticas, né? Tem pequenas sementes disso, assim, mas é uma política dentro da saúde que ainda precisa ser desenvolvida. E eu acho que ela vai ser desenvolvida quanto mais nós falarmos sobre isso, né? Quanto mais nós trazermos à tona essa situação, né? A gente fala dos casos subnotificados. Isso é muito comum, por exemplo, dentro de uma família, né? Vamos supor, a gente tem uma situação familiar que isso ocorreu. Muito tem o estigma ainda, né? Então, eu não vou levar ao hospital. Um certo eu tabu, não vou registrar né, essa tentativa de suicídio porque eu prefiro que não saibam. E a gente vai gerenciar sozinho. E aquilo vai se agravando, porque a família também não consegue. E aí a gente também não tem números para que talvez as políticas públicas sejam realmente, né, impactadas. E olha, a gente precisa começar a olhar para isso. Então, a subnotificação também é ruim, né? Mas tem muito do preconceito ali, né? Então, não vamos falar, não conto que ninguém na minha família tem isso e fica silenciado, né? Mas a gente observa que é, sim, também uma preocupação dentro dos processos do Ministério da Saúde, vence, né, novas políticas, assim, para isso. E acho que cada vez mais, com as situações que a gente vem vivenciando, né, vem noticiando, né? Nós temos situações que nos impactam mesmo na nossa rede, no nosso município, que precisam ser olhadas, né? E que às vezes esse paciente já passou pela rede, mas não foi acolhido, né? Não teve como ser acolhido. E quais são os principais sinais de alerta que familiares e amigos devem observar em alguém que pode estar em risco
de tentar, né, suicídio. Sempre tem uma mudança comportamental nesses casos, né? Então, ou é aquela pessoa que era muito falante e se quietou total, né? Não quer mais participar das atividades, não quer mais estar com outras pessoas. Existem algumas falas, né, que essa pessoa verbaliza, de que ela não serve para nada, que eu não sou suficiente para nada, né? Situações desse tipo. E que às vezes a gente negligencia, né? E pensa, é sempre esse mesmo papo, sempre esse mesmo assunto. Então, se fala, assim, dentro dessa questão do suicídio, da prevenção, que o paciente verbaliza, né? E às vezes tem aquele estigma, quem fala não comete o suicídio, quem fala não faz, né? Não é desta forma. A gente precisa mudar esse mindset e pensar que hoje, se um colega chega para mim e me diz, minha vida tá um saco, eu não sei mais o que fazer, né? Tá muito... É acolher. É dizer, só um pouquinho, vamos tomar um café e vem me contar sobre isso. E daí poder dizer, cara, eu já passei por isso aí, deu tudo certo, sabe? Ou, cara, relaxa, tira uns dias de folga. Vamos, sei lá, vamos jogar um beach, que agora tá na época do beach tênis. Vamos sair, vamos dar uma volta. Porque é isso, a pessoa precisa ser ouvida, né? E ela não fala só por falar, né? Às vezes está muito pequeno ali, está começando. Mas é ali que a gente trata, né? Quando ele já está numa fase muito aguda, é complicado, a gente vai precisar da ajuda profissional. Mas eu acho que hoje, nos dias atuais, cada vez mais, a escuta é algo muito importante, né? E a gente está cada vez mais se tornando seres humanos que não queremos escutar, né? Se a pessoa vem com uma reclamatória, tipo, que saco, pô, esse meu amigo aí tá sempre reclamando da vida, cara, que saco, não vou mais convidar. Vou mais convidar porque ele só reclama, né? Não, só um pouquinho, né? É tua parte como amigo dizer, pô, né? Vem cá, cara, tá sempre reclamando, cara. O que tá acontecendo, né? Vamos conversar sobre vamos isso. Conversar, porque às vezes é essa brecha que a pessoa precisa para poder desabafar e ter uma ajuda ali, né? Uma escuta. Por isso que o CVV, que é um grupo de ajuda, né? 188 de voluntários, eles fazem o papel deles, é isso. Eles não são, alguns são profissionais de saúde, outros não, e eles só ouvem, né? Eles só ouvem e ao ouvir sem julgar, né? Sem dizer, isso aí não é nada, cara. Não, é ouvir atentamente e dizer, não, quando quiser falar de novo, eu tô aí, né? Ou é só um abraço e vai dar tudo certo, vamos tentar, né? Mas a gente vê que hoje em dia, acho que é um mal do mundo, assim, a gente ficar um pouco mais distanciado. Foi a pandemia, não foi bom, não é bom, né? A gente precisa começar a resgatar esses laços de escuta. E qual é o papel dos profissionais da saúde, né, psicólogos, na prevenção e identificação precoce, né, de preferência dos casos de depressão e risco de suicídio? Esses profissionais são os profissionais que têm o expertise de poder pegar insights dali, né, pegar os primeiros sinais desses comportamentos dessa pessoa, né. E eu acho que é o papel, e está dentro do Código de Ética Profissional desses profissionais, de sinalizarem, né, acionarem a família, sinalizarem grupos de apoio. Mas hoje o que a gente observa é que é um caminho longo, né. Quando ele identifica os seus primeiros sinais, assim, de insatisfação pessoal, até ele chegar ao terapeuta. Porque a terapia ainda é algo caro dentro da nossa realidade, né, populacional. Nós temos pessoas que não têm como pagar uma terapia semanal para resolver uma situação. Então, eles vida que segue, entendeu? E tu também comentou sozinho, que não tem tantos profissionais hoje em dia, né, disponíveis. Exato. As redes de saúde, mesmo planos de saúde, às vezes não oferecem a psicoterapia, né? Então, conseguir se inserir em grupos, às vezes, de voluntários, como o CVVE. Existem grupos, né, de igrejas, né? Então, a gente vê o quanto é importante a religião, seja ela qual for, né? Porque é esse momento de escuta, é esse momento de parar para pensar, de reflexão, né? Que nos falta, às vezes a gente está tucanado na vida, né? Quer dar certo em tudo, né? E não para pensar um pouquinho e onde eu sou bom, e tá tudo bem, eu sou bom aqui, não sou bom lá. Então, a gente vê que é isso que falta, porque chegar lá na consulta com o psiquiatra ou na terapia assistida, que é o ideal, né? Uma sessão por semana, por no mínimo uns 5 ou 6 meses, é um tratamento que não é do dia para a noite, não tem uma solução rápida, a gente tem que acompanhar na psicoterapia. É necessário, sim, é extremamente importante, né? Mas acho que a prevenção sempre é o melhor, né? E aí é buscar essas redes de apoio, né? Esses grupos de amigos, enfim, né? Cantar, tocar, fazer tricô, enfim, cada um gosta de alguma coisa, né? Para poder se distrair um pouquinho, que eu acho que é o que a gente hoje em dia mais percebe.
né, nesses casos que estão acontecendo, assim. E qual a relação entre doenças mentais, como depressão, ansiedade, com o suicídio? Estão relacionados, né? Muitas vezes os primeiros sinais são por doenças desse tipo, né? Que até podem ser medicalizadas, podem ser acompanhadas, né? Então, muitas vezes são os primeiros sinais. E aí, essa desassistência, seja ela da família, do grupo que está envolvido, leva talvez, então, a uma tentativa, né, de pôr fim àquele sofrimento, né? O comportamento do suicídio é esse. Eu quero... Muitas vezes ele não tem intenção de acabar com ele mesmo, com a sua própria vida. Ele tem a intenção de acabar com aquela dor, né? Aquilo que o machuca, seja o que for que está ali. E ele não pensa nele mais, ele só pensa naquele problema. E isso vem de outras doenças, né? Que vão nos trazendo atenção para aquilo ali. Então, é poder diagnosticar, dar assessoria e poder mostrar, né? Olha, tem todo um outro mundo por ali, né? E disso tu também vai dar conta, né? E manejar. Às vezes são situações, né? Como nós temos, às vezes, pacientes crônicos, né? Com doenças crônicas, doenças degenerativas. É difícil lidar com isso. Tu receber esse diagnóstico, tu ter essa informação. Mas então tu precisa de um apoio para lidar com isso, né? E te organizar para tudo isso. Um apoio adequado, né, para lidar com isso. Muitas vezes esses suicídios estão relacionados a isso, a doenças crônicas, doenças que têm uma sobrevida muito baixa, né? Perdas familiares, né? Perdi meu pai, perdi alguém muito próximo, então eu também já não sei mais tocar minha vida sozinho. Então, sempre tem um primeiro fator importante ali, que daí talvez não acompanhado vai levar então a uma outra patologia, né, de saúde mental, e que ele daí já não encontra mais caminho e acaba, né, indo para situações mais complexas, assim, mais complicadas. Então, agora finalizando o nosso bate-papo e diretamente para a câmera, tu pode contar um pouco o papel da Fevale e as ações nessa campanha? Isso. Então, nós aqui na universidade temos o CIES, o Centro Integrado de Especialidades em Saúde, que a Lana comentou, e também o CIP, o Centro Integrado de Psicologia, onde nós oferecemos atendimentos de forma gratuita aos pacientes do município de Novo Hamburgo e também municípios ao redor, para atendimentos de psicoterapia e psiquiatria. Ambas as especialidades, mediante as nossas disponibilidades de vagas, né? Nós somos uma clínica escola, mas conseguimos acolher, sim, uma parte da população e fazer um atendimento, às vezes individual, às vezes conjunto, e também direcioná-los aos CAPs, que são os do município, ou algum outro projeto que a instituição tenha para acolhê-los, né? Ou grupos, como a gente comentou aqui, né? O CVV, a gente tem o grupos de liga, mãos dadas, vários outros grupos que acolhem também pacientes que estão, né, em alguma situação semelhante. Então, esse é o nosso papel e também ser um espaço de acolhimento, né? Ou seja, o paciente, muitas vezes, como eu comentei, ele vem para um atendimento de cardiologia e nos traz um histórico complexo aí, né? Então, é poder identificar esses primeiros sinais e talvez dentro de uma equipe multidisciplinar que nós temos, é fazer o seguinte, né? O tratamento seguinte e dar essa autonomia para ele. Então, hoje, dentro do CIES, a gente consegue agendar consultas de psiquiatria e de psicologia com o nosso time lá. Paula, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Muito obrigada. Até mais. Então, neste episódio do Podcast On Revista Fevale Vivendo na Fevas, conversamos sobre o Setembro Amarelo com a coordenadora do CIES, Paula Tonello. O Podcast On é produzido por acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Se você gostou do nosso conteúdo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Por ali vocês têm acesso ao nosso Instagram e Spotify. A produção deste episódio é dos meus colegas Jackson Batista, Ramon Ferreira, Rebeca Prestes, Júlia Klein e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!